Fundação do tipo Radier, será que realmente essa é a melhor solução para o seu projeto? No vídeo de hoje eu vou te explicar que não, nem sempre será, e que se você utilizar isso da forma incorreta, você pode trazer um grande prejuízo para a sua construção. Então já se inscreve no canal e fique comigo até o final desse vídeo, que tem muita coisa boa para te explicar. Começando a explicar primeiro o que é uma fundação do tipo Radier e por que ela vem sendo tão requisitada nas construções por aí. A fundação do tipo Radier, ela é uma fundação direta ou rasa, ou seja, uma fundação superficial que não é profunda. E por conta disso, por ser, por exemplo, como se fosse uma laje que as pessoas estão acostumadas, ela costuma ter um custo muito menor do que outros tipos de construção. Normalmente nós temos os tipos de construção de fundações profundas, onde nós temos, por exemplo, estacas escavadas, que são as estacas mais utilizadas no mercado, ou seja, existe uma perfuração para que a gente possa chegar até lá no solo resistente, que vai suportar as cargas dessa construção, e com isso, na hora que eu chego nesse ponto, eu faço o quê? Uma concretagem dessa estaca, porque eu estou apoiando o quê? As cargas dessa construção nessa estaca, nesse tipo de fundação. E quando eu trabalho com uma fundação do tipo Radier, eu tenho uma laje superficial que ela vai ser o quê? Apoiada em cima do meu solo. Só que qual que é o problema? O problema é que hoje o mercado vem colocando, por conta de que ela é uma fundação de baixo custo, isso como uma solução universal. Universal para quem quer buscar reduzir o custo da sua construção, mas a gente não pode se apegar a soluções universais, principalmente quando a gente fala de algo estrutural, de um elemento que tem uma função estrutural. Portanto, toda vez que eu vou começar uma construção e eu tenho a necessidade de buscar o baixo custo dessa construção, reduzir o custo, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as opções que mais me agradam, vamos dizer assim, para quem está fazendo o meu projeto estrutural. Então, quando eu for, por exemplo, contratar esse projeto estrutural, você vai colocar na mesa: calculista, por favor, caso for possível, eu gostaria de trabalhar com uma fundação do tipo Radier. Então ele já sabe qual tipo de fundação você gostaria de trabalhar. Só que a análise e a confirmação de que se isso realmente vai ser possível, vai vir da onde? Vai vir do seu estudo de solo. O estudo de solo nada mais é do que um exame que a gente vai fazer nesse solo, onde a gente vai fazer uma perfuração e encontrar qual é o tipo de solo que você tem nesse terreno, e normalmente nós temos camadas de solo. Então eu tenho uma camada, depois eu tenho uma camada, e são tipos de solos diferentes. Eu vou então encontrar qual que é o tipo de solo que eu tenho nesse terreno, e também outros pontos principais, que é: primeiro, com qual profundidade eu estou encontrando a camada resistente. Jonathan, o que seria a camada resistente? Basicamente é um solo duro que vai suportar uma carga da sua construção. Então esse é um ponto principal. Outro ponto principal que a sondagem vai trazer e vai te explicar é se você vai encontrar água no seu terreno. Existem terrenos que quando a gente faz uma perfuração de 2 metros, a gente já encontra água. Existem terrenos que com 6 metros a gente encontra água. E dependendo, então, de qual que é a carga que você vai ter dessa construção, que precisa ser apoiada, essa perfuração vai passar pela água. Quando isso acontece, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que trabalhar com um tipo de estaca que realmente a gente possa garantir que não vai desbarrancar as paredes dessa estaca. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço uma perfuração e a água passa pelo meio da minha estaca, essa água vai começar a inundar a minha estaca e fazer com que a parede dessa estaca que eu perfurei, ela comece a entupir a minha estaca. Então a minha estaca que tinha, por exemplo, 6 metros, ela entope por conta dessa questão dessa terra e essa água que tá entrando nela, e ela fica com 4. Com isso eu não consigo chegar com a minha estaca, a minha fundação, nessa profundidade que eu encontraria a camada resistente. E é exatamente nesse ponto que eu posso ter um problema estrutural. Então, estão vendo como é complexo a gente definir um tipo de fundação? Então o que acontece? A gente vai fazer esse estudo de solo. Agora o seu projetista, ele sabe que você tem o interesse de trabalhar com um tipo de fundação Radier, e depois que você entregar essa sondagem de solo para ele, ele vai analisar se realmente é possível trabalhar com esse tipo de fundação ou não. Pode ser que aconteça exatamente o que aconteceu aqui nessa casa que vocês estão vendo. A gente está na Casa da Glória gravando hoje, e aqui eu tenho fundação do tipo estaca comum, né, uma estaca escavada. Então eu tenho as estacas com 3, 4 e 6 metros nós temos nessa construção. Depois dessa estaca, eu tenho um bloco de fundação, que ele vai fazer o coroamento dessa estaca, e depois eu tenho vigas baldrame, certo? Então tudo isso aqui está conectado, vamos dizer assim, né, feito uma fundação, para depois eu fazer esse piso que a gente tem aqui hoje preparado, que vai ser um piso em concreto polido. Hoje em dia está em alta o quê? A gente fazer 3 serviços, 4 serviços em um só, que seria fazer a fundação do tipo Radier
e depois fazer o polimento desse piso, deixando isso como um piso acabado. Com certeza absoluta isso vai reduzir muito o custo da sua construção, porém é preciso analisar se realmente cabe esse tipo de solução para sua construção. Aqui não coube, aqui a gente não conseguiu trabalhar com o tipo radier. Então, por exemplo, vai de uma questão onde o tipo de solo pode inviabilizar. Então, o tipo de solo, por exemplo, expansivo, que é um solo argiloso, é um tipo de solo que ele não permite o radier. Por quê? Como ele é um solo expansível, ele vai fazer o quê? Toda vez que a gente tiver umidade, né, por exemplo, choveu bastante, esse solo ele vai expandir e vai retrair. Nessa questão de expandir, se você tem um piso, por exemplo, uma fundação do tipo radier, ele pode começar a gerar trincas, fissuras na sua fundação. E pessoal, vamos concordar comigo, a gente está falando da base da sua casa. A gente está falando de tudo que vai suportar as paredes da sua casa. Vocês acham mesmo que vale a pena você negligenciar um ponto tão importante da sua construção que pode vir trazer problemas futuros estruturais? Então sim, é uma ótima solução, sim, vai trazer uma grande economia, mas é muito importante que vocês entendam que isso é uma possibilidade e não uma regra geral. Então já fico alerta, tome muito cuidado com essas soluções milagrosas que vocês veem por aí, porque não, construção é feita de processo e feita de estudo. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre todo o passo a passo e como realmente construir dentro do orçamento e com segurança, eu te convido a conhecer o Método Construção Inteligente, que é o nosso curso completo, onde eu explico para você tudo o que você precisa saber para realmente construir com 10 a 30% de economia. Se você tem interesse, o link está aqui na descrição. Mas talvez você esteja se perguntando agora, mas Jonathan, quer dizer que eu não vou conseguir utilizar radier na minha construção? Não, pessoal, você pode sim, eu espero sinceramente que você consiga, mas para isso você precisa ter um bom estudo de solo para validar se realmente essa é uma possibilidade, e normalmente em casas térreas mais leves ela é uma ótima solução e esse tipo de fundação com certeza pode ser utilizada. Então não é que você não deva utilizar esse tipo de fundação, mas utilize caso for possível, não coloque como uma solução universal. Esse foi então o nosso vídeo sobre fundação do tipo radier e quando você deve utilizá-lo e quando você não deve. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.